Já? Então, pessoal, vamos iniciar o nosso módulo aqui de matemática, né? A gente vai começar com o conjunto dos números naturais e inteiros. Se der, hoje a gente entra nos racionais, mas eu acho que não vai dar não, porque a gente tem até bastante coisa para comentar. Coloquei um pouquinho de exercício para a gente resolver, ver como é que cai, e aí no nosso material vão ter mais exercícios, e aí vocês vão tentando fazer. Esse módulo é um universo de questões que podem cair, então, assim, não tem uma receitinha de bolo. Sempre vai ser assim, são muitas questões diversas, e a gente tem que resolver o máximo possível de questões diferentes, que é para se no dia da prova cair parecida, eu saiba. Se for uma diferente, mas pelo menos eu já exercitei tanto que meu cérebro já está condicionado a resolver de uma forma rápida, procurar solucionar os problemas. Mas a tendência é sempre estar repetindo, né? Aí a gente vai colocar aí para você, não, de repente, não ser pego de surpresa lá. Mas, assim, é um mundo de questões aqui, a gente trabalha com produto notável, com teoria de conjuntos, que a gente já viu no módulo passado. Aqui a gente trabalha com MMC, com MDC, com divisores, múltiplos, trabalha com quantidade de algarismo, números binários, tem N coisas que podem aparecer aqui, e essas N coisas a gente vai falando em cima de exercício, porque se ficar só explicando, a gente não sai da explicação e a gente não resolve, né? Então, hoje, assim, vou dar um norte, vamos falar um pouquinho, ver se a gente fala o máximo que a gente puder de conjunto dos naturais e dos inteiros, para já na próxima aula a gente já pelo menos entrar em MMC, MDC e no conjunto dos números racionais, tá bom? Que lá no conjunto dos números racionais a gente trabalha com número com vírgula, trabalha com as frações, certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a gente. Compartilhar aqui. Vamos começar com a nossa teoria. Certo. Te apresentando aqui o conjunto dos números naturais, tá? Então, o conjunto dos números naturais, como eu já até mandei em outro vídeo para vocês, é o conjunto daqueles números que serviam só para contar. Antigamente, eu só precisava representar a contagem. Eu queria contar quantos dias passaram, quantas ovelhas a gente tinha, e antes a gente representava com pedras, riscando nas cavernas para ver, identificar aquelas quantidades, né? Então, para não ficar carregando 100 pedras ou fazer 100 risquinhos, a gente aprendeu a representar os números. Então, nós temos aí o nosso conjunto dos números naturais, que representam para a gente os números, e a gente trabalha com o nosso sistema decimal. Por quê? Porque a gente representa essas quantidades em 10 algarismos. Esses 10 algarismos são suficientes para representar o número que eu queira, né? Então, quais são os algarismos que a gente tem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o nosso sistema é um sistema de numeração decimal. Nós temos só 10 dígitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Do 0 até o 9 nós temos 10 dígitos, sistema decimal. Com esses 10 dígitos eu consigo formar qualquer número. Se eu juntar o 1 com o 0 eu formo 10. Se eu juntar o 1 com o 1 eu formo 11. O 2 com 3 eu formo 23. Se eu quiser juntar o 4, 3, 0 eu formo o 430, né? Então, tá aí o nosso sistema, um sistema decimal, né? Que a gente só usa esses 10 dígitos. Isso aqui é chamado de algarismo. Esses dígitos são para a gente chamado de algarismos, tá? Algarismo é diferente de número. O número é o todo. Você sabe a diferença de letra e palavra? Né? Se eu tenho a palavra fé, eu tenho quantas letras? 2. Então, a letra é o que compõe a palavra, não é? Então, deixa eu ver se alguém entrou. Ah, meu pai. Ó, então, o número é como se fosse a palavra. Imagina que eu tenha um número 45, ó. Esse é um número, é a palavra.
E esse número, ele é composto de algarismos. Eu tenho o algarismo 4 e o algarismo 5, tá? É interessante a gente saber essa diferença, porque a gente vai ter exercício mais lá na frente que vai precisar saber essa diferença. Algarismo é como se fosse, é a mesma coisa de letra, tá? Quais são os algarismos que eu tenho aqui no 45? O 4 e o 5, tá? Aí você faz a referência que o algarismo são as letras, enquanto que o número se refere à palavra, ao todo. Só para você ter uma lembrança aí do que é, né? Caso você queira. Então, aí o conjunto dos números naturais serviu, então, para representar a quantidade. Lembra que a gente tem até o nosso conjunto lá dos números romanos? Os números romanos representados por aquele I, para representar o 2, o V representa o 5. Então, era a forma dele representar o número, a quantidade. A nossa forma, então, é essa aí decimal. Então, os números naturais representam as quantidades. E aí a gente vai escrevendo. Eu não tenho número negativo até então, porque eu não tinha necessidade de representar número negativo. É do 0 em diante. Então, o conjunto dos números naturais, ele tem um começo. Ele começa a partir do 0. Eu não tenho nada de número quebrado, é só para contar. Antigamente, lá no começo, eu não queria 1,5, não queria 2,5, só queria contar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 ovelha, 2 ovelhas, 3 ovelhas, só isso, tá? Então, tem um começo, que é o 0, é o menor número natural possível. Agora, eu não tenho fim, porque os números crescem infinitamente, tá? A nomenclatura dos números naturais, eu odeio esse pontinho aqui, que eu não sei onde é que tá, tá? Então, o conjunto dos números naturais é representado por esse N, tá? E se por um acaso toda e qualquer nomenclatura aparecer com esse asterisco, ó, esse asterisco está mandando você retirar o 0. É o conjunto dos números naturais. Então, esse aqui é a mesma coisa do conjunto dos números naturais, só que retirando quem? O 0, tá? Então, o N asterisco é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais, retirando o elemento 0, tá? É isso que ele quer dizer. Então, é todo mundo sem o 0, tá? Também chamados, se aparecer lá, em algum momento escrito, também pode ser chamado de naturais, esse conjunto asterisco, tá? Ele é chamado de números naturais não nulos. Porque são todos os números naturais, exceto o nulo, exceto o 0, tá bom? Então, agora a gente já lembrou aí quais são os números naturais, já viu a diferença entre eu falar em algarismo e falar em letra, tá bom? Podemos prosseguir? Faça um print. Vamos lá. Vou prosseguir. Conceitos importantes. Tá. Deixa eu primeiro falar aqui do número par e do número ímpar, depois eu falo do primo, tá? Então, trabalhando com os números naturais, a gente tem que lembrar quais são os números pares e quais são os números ímpares, né? Então, tá aqui o conceito do número par, tá escrito aí, ó. Número par é todo número múltiplo de 2 e é representado na forma 2K. Dúvida? Professora, Oi. eu gostaria de lhe pedir um favor. A senhora podia mostrar o slide anterior, que eu não consegui fazer o print? Ah, tá. Vamos lá. Vou voltar aqui. Tá. Já? Ok, né? Estou só esperando o sinal. Já, Já? professora, Tá bom. obrigada. Obrigada. Ok. Então, os conceitos importantes. Vamos falar desses três caras aqui. Nós temos os números primos, o número par e o número ímpar, só para a gente dar uma relembrada. O número par, ele é sempre um número que é múltiplo de 2 e ele é representado na forma 2K, onde esse K pertence aos naturais. Ou ainda, ele é todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Tá bom? Então, todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele vai ser para a gente um número par. Vamos colocar uns exemplos aqui. Se eu tiver um número 104, eu já sei que ele é um número par. Por quê? Porque ele terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá?
Outro número. Se eu tiver o número 56, eu também sei que ele é par, porque ele terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Basta eu olhar o final para saber que é par. E ali no começo está dizendo que o número par, ele é um múltiplo de 2. Olha, todo número que eu multiplicar por 2, ele vai se tornar par. Qualquer número que eu pense. Ah, eu vou pensar no 1. Se eu pegar esse 1 e multiplicar por 2, ele vai se tornar par. Ah, eu pensei no 3, que é ímpar. Pois é, mas se eu multiplicar por 2, ele vai dar 6, se torna par. Pensei no 4. Se eu multiplicar por 2, já era par. Se eu multiplicar por 2, continua par. Ah, eu vou pensar no 9 agora, que é ímpar. Pois é, se eu multiplicar um 9 por 2, vai dar quanto? 18, que é par, né? Então, assim, ó, todo número que é multiplicado por 2, ele vai ser um número par. E o número par, a cara dele genérica, é 2 vezes alguma coisa, que esse alguma coisa é chamado de K, tá? Então, a representação do par é 2 vezes alguma coisa. Esse K, ele é qualquer número natural, tá? Então, número par é todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. O zero, tem corrente que diz assim, o zero é par ou é ímpar? Tem corrente que diz que o zero nem é par nem é ímpar, é um número neutro. Agora, tem corrente que diz que o zero é um número par, tá bom? Para a FCC, para a banca IBFC, o zero é par, tá bom? Então, aí vai dependendo. Não vi cair no CESP ainda, então não sei a posição do CESP, mas as questões que eu vi de IBFC e da banca FCC, o zero efetivamente também é par, tá bom? Números ímpares. Os números ímpares, o número ímpar é representado na forma 2K mais 1. Meu ponto? Ele é representado ímpar na forma 2K mais ou menos 1. Não é que ele é mais ou menos, não. É que o número ímpar, ele é representado na forma 2K mais 1, ou ainda, ele pode ser representado na forma 2K menos 1. Tá? Por quê? Porque o número ímpar, ele é aquele que vem depois do par. Lembra que 2K é par? Então, o que ele está dizendo? Que o ímpar é o par mais 1. Mas o ímpar, ele também pode ser o par menos 1. O que ele quer dizer? Que o ímpar ou é o cara da frente do par, ou ele é o cara de trás. Ou ele é adicionado 1, ou ele é retirado 1. Exemplo, se eu pensar no 4, que é um número par, se eu adicionar 1, vai dar 5, que é um ímpar, né? Ou se eu pegar o 4 e retirar 1, 4 é par, se eu retirar 1, vai cair no 3, que é ímpar. Então, todo número ímpar, ou ele está um à frente do par, ou ele está um atrás do par. É isso que quer dizer. A cara genérica do ímpar é 2K mais ou menos 1. Onde esse K é qualquer número natural. Ou ainda, na forma mais tradicional, como é que a gente diz? Que todo o número ímpar, ele vai ser todo número que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, os pares, a gente tem a terminação 0, 2, 4, 6 e 8, e os ímpares são as outras terminações, 1, 3, 5, 7 e 9. Tá bom? Oi, diga. Alguém abriu aí o áudio, a dúvida? Tá. Então, olha só. Número primo. A definição de número primo é formado apenas por números naturais que possuem apenas dois divisores, tendo dividido somente por um e por si mesmo. Exemplo. Então, vamos resumir aqui. O que são esses números primos? Números primos são aqueles números que possuem, número primo, ele possui apenas dois divisores. Os números primos, ele possui apenas dois divisores. Ele só pode ser dividido por dois números. Quem são eles? Ele só pode ser dividido pelo 1 e por ele mesmo. Aí ele colocou o exemplo aqui, ó. O 2. Quem é que consegue dividir exatamente o 2? O 2 ele pode ser dividido por 1 e ele também pode ser dividido pelo próprio 2. Para dividir exatamente, eu só consigo dividir
O 2 por 1, né? 2 pães dividido para 1 e 2 pães dividido para 2. Aí dá a divisão exata. O 3, eu também só consigo dividir o 3 pelo 1 e pelo próprio 3. Se eu pensar no 4, o 4 ele pode ser dividido pelo 1, ele pode ser dividido pelo 2, ele pode ser dividido pelo próprio 4. Então, ele vai ter 3 divisores. Então, ele já não é primo. Para ser primo, só pode ter 2 divisores. O 1 e ele mesmo. O número 5. Quem é que consegue dividir o 5 exatamente? O número 1 e o próprio 5. Então, ele é primo. O número 6, por exemplo. Quem é que consegue dividir o 6? Eu consigo dividir o 6 pelo 1, pelo 2, pelo 3 e pelo próprio 6. Então, ele tem um monte de divisores. Tem um monte de gente que consegue dividir o 6, né? Então, ele não é primo. O 4 não é primo, o 6 não é primo. Quem é que consegue dividir o 7? Só o 1 e o próprio 7. Quem é que consegue dividir o 11? Só o 1 e o próprio 11. Os outros que eu estou pulando é porque não são primos, tá? Quem é que consegue dividir o 13? O 1 e o próprio 13. Observação, gente. Se você observar, de todos os primos que a gente vai sair procurando depois nos exercícios, só tem um par que é primo. É o 2. O 2 é o único par que é primo. Você não vai ter primo sendo par, com exceção do 2. Então, se você vir um número par, já deleta. Não é primo. Não é primo, não é primo, não é primo, não é primo. Tá certo? Então, o único par que vai ser primo é o 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 100, 104, 256. Já sei que não vai ser primo. Por quê? Porque se o número é par, ele não vai ser primo. Lá no critério de divisibilidade, eu vou voltar e vou explicar o porquê, né? Tá bom? Mas aqui, por enquanto, estou só te mostrando quais são os números primos. Hoje a gente ainda vai falar de critério de divisibilidade. Então, hoje a gente ainda volta nesses números primos para tentar achar números primos mais altos, né? Mas esses iniciais seria interessante a gente já ter memorizado. Quais são os números primos iniciais? O 2, o 3, o 5, o 7. Aí vamos pensar, o 8? Não. O 8 ele dá para ser dividido por 1. Eu consigo dividir o 8, vou escrever aqui. Eu consigo dividir o 8, ó, por 1, por 2, por 4, pelo próprio 8. Então, ele tem um monte de divisor, não é? O 9, por exemplo. O 9 divide por 1, o 9 divide por 3, divide pelo próprio 9. Não é primo, porque para ser primo só podia ter 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Tá? Então, olha só. Se você vir um par, já deleta, não é primo. Só o 2, tá? É a única exceção. Professora, então, todo primo que eu todo par, todo ímpar que eu enxergar vai ser primo? Não. Vi um par, deleta, tá? Agora, quando você vira um ímpar, você tem que sair catando. Tem uns que são primos e outros que não são. Veja que eu deletei o 9, ó. O 9 não é primo, ele é um ímpar, mas não calhou dele ser primo, tá? Já o 7, calha dele ser primo, ele é ímpar e calhou dele ser primo, porque o 7 só tem 2 divisores mesmo. Quem consegue dividir o 7? O 1 e ele mesmo. Vamos ver mais. Aí eu vi que o 8 não, o 9 não. O 10 não, já deleto, porque o 10 é par, então já deleto. O 11, realmente, só quem divide o 11 é o 1 e ele mesmo. Próximo é o 12. 12 é par, deleta. Par não é primo, porque eu já sei. Ó, vou te falar logo. O 12, ele é par. Então, ele vai dividir por 1, ele vai dividir por 2, ele vai dividir por 3, ele vai dividir por 4. Olha o tanto de divisores aí que o 12 tem, ó. Tem um monte. Então, esse que não é primo mesmo, esse está bem distante de ser primo. Todo número par eu estou deletando e pedir só para você aceitar. Todo número par eu estou deletando, por quê? Porque eu sei que todo número par, ele vai ser dividido por 2 também.
Então, além de ser dividido por 1, além de ser dividido por 1 e por ele mesmo, por ser par, eu sei que ele vai dividir por 2. Então, ele só vai ter 3 divisores, no mínimo. 1, ele mesmo, e vai dividir por 2. E vai ter outros. Pode ser que tenha outros. Mas lá no critério de divisibilidade, a gente vai voltar a falar disso de novo. É par, deleta, deleta. Então, eu parei no 12. 12 também não é primo. 13. Quando eu for pensar no 13, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 14. Opa, o 14 é par, cancela. O 15. O 15 divide por 1, o 15 divide por 3, o 15 divide por 5, o 15 divide pelo próprio 15. Ixi, tem um monte de divisor. Não é primo. Ok? Vou parar por aí. Professora, como é que você sabe de cabeça que divide por 3, que divide por 5? A gente vai já falar, quando chegar lá no critério de divisibilidade. A gente vai ver quando que divide por 2, quando que divide por 3. Vamos devagar com a dor. Vamos subindo degrau por degrau. Tá bom? Então, por enquanto, a gente falou aqui de números primos, números pares e números ímpares. Números primos, eles só possuem 2 divisores, tá? Número par é tudo que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Número ímpar terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Acho que alguém levantou a mão. Tem uma colega aí no chat, professor. Isso, vi aqui. Boa pergunta, é uma observação que tem que ser feita e eu esqueci de falar. Boa pergunta da colega. E o 1, professor, ele não é primo? Vamos pensar aqui no 1. O 1. Quem que consegue dividir o 1? Só um. Eu tenho um pão, eu só consigo dividir por 1. Porque se eu dividir para 2, já vai dar número quebrado, né? Então, 1 eu só consigo dividir pelo próprio 1. Então, ele não tem 2 divisores. Ele só tem um divisor, que é o 1 e ele mesmo, ao mesmo tempo, né? Então, ele só tem um divisor. Por isso que ele não é primo. E o 0, professor? O 0 vai ser primo? Não. Não. Porque todo mundo consegue dividir o 0. O 0, eu consigo dividir o 0 por 1, eu consigo dividir o 0 por 2, eu consigo dividir 0 dividido por 1, 0 dividido por 2, eu consigo 0 dividido por 3, 0 dividido por 4, eu consigo pegar o 0 e sair dividindo por um monte de número. Consigo, é o que mais acontece no mundo. Eu não tenho nada e vou dividir meu nada com meus filhos. Aí eu não tenho nada e ainda vou ter uma renca de filho para dividir o meu nada. A pessoa divide, cada um fica com nada mesmo. Não tenho nada, vou dividir para 1, vou dividir para 2 pessoas, vou dividir para 3 pessoas. Infelizmente, todo mundo vai ficar com nada, tá? Então, o 0 não é primo também. Por quê? Porque o 0 ele pode ser dividido por todo mundo, tá? Veja bem, eu posso pegar o 0, cadê o pontinho? Eu posso pegar o 0 e dividir o 0 por todo mundo, por 1, por 2, tá? Eu posso pegar o 0 e sair dividindo. Agora, eu não posso fazer o contrário. Eu não posso ter um número e dividir por 0. Aqui não existe essa conta não existe, tá? O 0 ele pode ser o divisor, o dividendo, mas ele não pode ser o divisor, tá? Eu posso ter o 0 em cima da fração, mas eu não posso ter o 0 embaixo. Eu tenho R$2. Eu tenho R$2, que é o segundo exemplo lá em cima. Eu tenho R$2 e vou dividir para ninguém. Não vai existir divisão, tá? Agora, se eu não tenho nada, quero dividir para 5 pessoas, tenho 5 filhos, eu não tenho nada da minha vida, nada, nada, nada. E eu vou dividir para meus 5 filhos. Meus pêsames para eles vão ficar com nada, com nada, com nada, com nada, com nada. Eu consigo dividir. A resposta é não. A resposta é 0. Tá? Agora aqui não existe resposta. Tá bom? Então o 0 não é primo porque eu consigo dividir o 0 por vários números. E para ser primo só podem ter 2 divisores. Tá bom? Faça um print aí desse riscado todo que eu fiz, para a gente falar um pouquinho mais alguns conceitos, tá? A gente tem que saber desses conceitos. A gente tem que saber desses conceitos, por quê? Principalmente quem for fazer a prova de FCC, de FGV. Você responde lá na matemática, respondeu, e na hora de marcar ele só fala lá. A resposta é um número primo? Letra A, é primo. Letra B,
é um número par? Letra C, é um número ímpar? Letra D, é um quadrado perfeito? Letra E, é um cubo perfeito? E você fica, Eu só sabia o que era par e ímpar, não lembro mais o que é número primo, não lembro, não sei nem o que é um quadrado perfeito, não sei nem o que é o cubo perfeito. Então, são nomes que ele quer que a gente saiba, que a gente lembre, e a gente vai lembrar já já. Esperando só você fazer um print dessa tela aí. Acho que já deu tempo, né? De fazer um print. Vou passar. Qualquer coisa. Tá. Já? Se alguém não conseguiu, me avisa. Quer dizer, eu vou apagar, hein? Então tem que fazer o print, porque eu vou apagar isso aqui. Tem mais coisa escrita aqui, e aí eu preciso da tela branca. Apaguei. Vamos lembrar. O que é um número quadrado perfeito e o que é um número cubo perfeito? Quadrado perfeito são aqueles números que possuem uma raiz quadrada perfeita. Quadrado perfeito é todo número que tem uma raiz quadrada perfeita. Ó. O número 4, ele é chamado de um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele tem uma raiz quadrada perfeita. Quanto que é a raiz quadrada do 4? 2. Então, o 4, ele é um quadrado perfeito, porque ele tem uma raiz quadrada exata, bonitinha. O 9, será que ele é um quadrado perfeito? Ele tem uma raiz quadrada exata? Quanto que é a raiz quadrada do 9? 3. Então, como ele tem um resultado bonitinho aí em raiz quadrada, o 9 é um quadrado perfeito. O 16 também tem uma raiz quadrada perfeita, porque a raiz de 16, quanto é que dá? 4. Toda raiz quadrada que tiver um resultado bacaninha, legal, esse número lá vai ser um número quadrado perfeito. Ó. O 100 é um quadrado perfeito? O 100 tem raiz quadrada? Tem, é o 10. O 25, ele é um quadrado perfeito? Ele tem uma raiz quadrada perfeita? Se eu fizer a raiz quadrada do 25, dá quanto? 5. O 36? O 36, se eu fizer a raiz quadrada do 36, vai dar 6. Então, o 36, ele é um quadrado perfeito. Uma outra forma da gente ver os quadrados perfeitos é fatorando, ó. Ou, em outras palavras, aqueles que fatorados reúnem todos os seus elementos ao quadrado. Então, uma forma de eu olhar se o número é quadrado perfeito é verificando se ele tem uma raiz quadrada. Uma outra forma seria pegar esse número e fatorar. Se ele fatorado tiver decomposto sempre de 2 elementos iguais, ele é um quadrado perfeito. Eu só não entendi, não, sei nem o que é fatorar. Vou falar já, é o próximo quadrinho, tá? Então, vamos pensar aqui. Como é que eu posso ver se o número é quadrado perfeito? Se ele tiver uma raiz quadrada perfeita. Uma outra forma é fatorando. Vamos já ver como é que fatora, tá? O que seria um cubo perfeito? Cubo perfeito são aqueles números que possuem raiz cúbica perfeita. Então, o cubo perfeito é um número que possui uma raiz cúbica perfeita. Você sabe que a raiz quadrada, vamos lembrar aqui, vamos voltar lá na raiz quadrada. Cadê o pontinho? Você, tá pra cá. Ó, a raiz quadrada, ó, a raiz quadrada de 4, quem é? É o 2. Por quê? Porque eu tenho que pegar a resposta, ele vezes ele, e ver se dá o cara lá de dentro. Não era assim? Quanto é que é a raiz de 9? É 3. Por quê? Porque eu pego 3 duas vezes, ó. Porque a raiz é quadrada, tem que pegar um número duas vezes. E dá o 9. Quanto é que é a raiz de 16? É 4. Por quê? Porque eu pego 4 duas vezes e multiplico. Por que duas vezes? Porque a raiz é quadrada. Quanto é que é a raiz de 25? É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Não era assim que a gente achava a raiz quadrada inicialmente? Por último, que é a raiz de 36? É o 6. Por quê? Ó, como a raiz é quadrada, o número tem que repetir duas vezes. Tá? Realmente, 6 vezes 6 dá 36. Para ser cubo perfeito, eu tenho que fazer a raiz cúbica desse número. Então, vou pegar aqui. Ó. Será que o 8 é um cubo perfeito? Vamos ver se a raiz cúbica do 8 é perfeita. É o 2. Por quê? Ó, a raiz é cúbica. O número tem que se repetir 3 vezes.
e tem que bater o cara aqui de dentro. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o 8 ele é um cubo perfeito. Raiz cúbica de 27. Vai dar 3. Tem uma resposta exata que é 3. Vamos ver? Repete o 3 vezes, porque a raiz é cúbica. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o 27 ele é um cubo perfeito, porque ele tem um resultado de uma raiz cúbica perfeitamente. Ó, raiz cúbica de 64. Quem seria a raiz cúbica de 64? É o 4. Porque se você repetir o 4 3 vezes, porque a raiz é cúbica, tem que repetir 3 vezes, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 realmente dá o 64. Então, uma forma de ver se um número é um cubo perfeito é fazer a sua raiz cúbica e ver se tem um resultado legal para essa raiz cúbica. Outra forma é fatorar esse número, que a gente vai falar da fatoração agora. Uma outra forma de ver se é um cubo perfeito é fatorando o número. Quando eu fatorar esse número, se ele tiver de 3 em 3 iguais, os elementos, ele é um cubo perfeito. Para ver se é um quadrado perfeito fatorando, eu fatoro e vejo se tem os elementos de 2 em 2, quadrado perfeito. E o cubo perfeito eu vou fatorar e vou pegar a galera de 3 em 3. Se der para agrupar de 3 em 3, vai ser um cubo perfeito. É uma outra forma de ver os quadrados e os cubos perfeitos, fatorando, tá bom? Ou eu vejo a raiz quadrada perfeita, ou eu vejo a raiz cúbica perfeita, tá? Dá uma notadinha aí nisso. Primeira aula eu tô falando, a outra a gente já vai falar menos e resolver mais. Porque, tendo esses conceitos iniciais, o negócio flui. Certinho? Vou passar, então, tá? Vamos ver aqui os números primos. Números primos, só o conceito, mas acho que eu já falei, né? Professora, desculpa, volta só um pouquinho lá. Tá. Dá para printar rapidinho, que o celular não botou aqui. Pronto, ótimo, obrigada. Já? Nada. Então, olha só. Números primos. O número primo, ele é formado por números naturais que possuem... Isso aqui eu já falei, né? Aí o exemplo até já dei, a gente já comentou. Para verificar se um número é primo, temos que dividi-los por números também primos, tá? Sendo divisível por algum, ele não será primo, tá bom? Então, para verificar se um número é primo, a gente tem que fazer a divisão dele. Se ele for dividido por algum outro número, que não seja 1, e ele mesmo, se for dividido por 2, por 3, por 4, vai ser dividido por outras coisas, ele já não é primo, é isso que quer dizer, tá? Porque para ser primo só pode sair dividindo por 1 e por ele mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar da fatoração. Quando a gente for fatorar, a gente só fatora em números primos, tá? Fatorar é dividir. Só procurando esse pontinho aqui. Vamos subir com ele. Por exemplo, o número 64. O que é fatorar? Vou colocar o tracinho aqui ao lado e a gente vai dividindo. A gente fala que a gente decompõe esse número. A gente sai dividindo ele. Mas eu posso dividir o 64 por qualquer coisa? Não. Na fatoração, a gente só vai pensar em dividir por números primos, tá bom? Então, a gente começa a tentar dividindo por 2, tá? 64 divide por 2? Divide. Dá 32, ó. Eu ponho o resultado aqui embaixo. O 32 divide por 2? Sim, divide. Que dá 16. E o 16 divide por 2? Sim, que dá 8. Enquanto der para dividir por 2, eu vou dividindo. Depois a gente aumenta, vê se dá por 3, vê se dá por 5, tá? Toda vez que for par, dá para dividir por 2, tá? Então, vamos lá. O 8 dá para dividir por 2? Dá, ele é par. Resultado 4. E o 4 dá para dividir por 2? Dá, que dá 2.
E o 2, dá para dividir por 2? Dá, que dá 1. Fecha a minha fatoração. Fechou a minha fatoração. Tá? Então, o 64, ele é decomposto em 2, 2, só 2. E já acabou a conta. Tá? O 64, ele é, na realidade, o 2. Ele é só o 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na realidade, o 64 fatorado, ele é 2 elevado à sexta. Será que o 64, ele é um quadrado perfeito? Será que o 64, é quadro, não é quadrado, né? Quadrado perfeito? Será que o 64 é um cubo perfeito? Depois de fatorado, o que eu faço? Para ser um quadrado perfeito, eu pego os elementos iguais e vou agrupando de 2 em 2. Se não sobrar ninguém, ele é quadrado perfeito. Para ver se é cubo perfeito, eu agrupo os elementos iguais de 3 em 3. Então, eu vou ver se ele é um quadrado perfeito. Vamos agrupar de 2 em 2, ó. Os elementos iguais. Eu agrupei o 2 com 2, o 2 com 2 e o outro 2 com 2. Não sobrou ninguém. Então, ele é, sim, um quadrado perfeito, tá? Porque eu fatorei e agrupei os termos semelhantes de 2 em 2 e ele deu, sim, um quadrado perfeito. Deu para entender como é que é, para ver? Vou já dar outro exemplo. Então, o 64, ele é, sim, um quadrado perfeito, sim. Será que ele é um cubo perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou agora não agrupar de 2 em 2. Eu vou agrupar os termos iguais de 3 em 3. Ó, esses 3 e esses 3. Não sobrou ninguém. Então, ele é, sim, também um cubo perfeito. Lembra que a gente calculou lá, como raiz quadrada? Quanto é que era a raiz quadrada de 64? 8. Porque 8 vezes 8 dá 64. E a raiz cúbica do 64 deu 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Tá? A gente fez lá no outro slidezinho, resolvendo pela raiz. E aqui a gente está resolvendo fatorando. Vou pegar um outro exemplo. Será que o número 48, ele seria um quadrado perfeito? Ou será que ele seria um cubo perfeito? Não sei. Vou aqui fatorar. Todo par divide por 2. Começa a divisão aqui por 2. Todo par divide por 2, dá 24. Ainda é par, divide por 2, que dá 12. Ainda é par, divide por 2, que dá 6. Ainda é par, divide por 2, que dá 3. E o 3 só divide pelo próprio 3, não é? Dá 1. Fechei 1 aqui, acabou minha conta, tá bom? 3 dividido por 3 dá 1, tá? Fechou minha conta. O 48 fatorado, ele é o 2 e o 3. Fatorado, ele é o 2 e o 3, quando eu fatorei. O 2, quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Ele é o 2, 4 vezes. E o 3, só uma vez. Tá? Então, a fatoração de um número é assim. Eu decomponho em primos, faço a divisão dele em primos, e depois vejo quanto é que deu ali no final. Ele tem base 2 e ele tem base 3. Só que a base 2 apareceu 4 vezes e a base 3 apareceu uma vez. Então, esse é o 48 fatorado, tá? Peguei o 48 e fatorei. Agora, minha pergunta é, ele é um quadrado perfeito? Ele é um cubo perfeito? Quadrado perfeito, eu tenho que juntar a galera de 2 em 2. A galera igual. Então, esse 2 com esse 2, ó. Esse 2 com esse 2. Agora, esse 3 não tem outro 3 para acompanhar ele. Ficou sobrando aqui sozinho, ó. Então, o 48, ele não é um quadrado perfeito. Tá? Porque sobrou um termo ali sozinho. O 3 eu tinha que juntar com outro 3 e não tem. Tá? Agora, ele seria um cubo perfeito? Para ser um cubo perfeito, eu junto os números semelhantes de 3 em 3. Então, para ser um cubo perfeito, eu vou juntando a galera de 3 em 3, ó. Vou juntar o 2, ó.
tá? Juntei esses três, ó, primeiro, segundo, terceiro. Sobrou esse 2, que não tem com quem juntar, e sobrou esse 3, que não tem com quem juntar. Houve sobra? Não é um cubo perfeito, tá? Tinha que todo mundo estar agrupado de 3 em 3. Então, não é. Professora, pode fatorar qualquer número, seja ele par ou ímpar? Pode, qualquer um. Qualquer um. Pensar no número ímpar aqui, por exemplo. Hum, toda vez vem para a minha cabeça. Vamos pegar o 27. Eu queria pegar um que tivesse mais números. Mas vamos pegar o 27. Deixa eu apagar. Qualquer número pode ser fatorado, qualquer um. E aí a pergunta que a Gracileide fez é interessante, porque olha só. Vamos fazer a fatoração de um número ímpar. Esse número que já vai ser uma base para a gente resolver uma questão da FCC. Duas, que a FCC trouxe questãozinha de fatoração, pedindo para fatorar par e ímpar. Tá? Vamos fatorar esse número ímpar aqui. Como ele é ímpar, ele não vai ser dividido por 2. Porque só divide por 2 aquele número que é par. Tá bom? Então, o ímpar eu já sei que não dá para dividir por 2, não. Então, eu já descarto. Por 2 não dá para dividir. Vamos dividir, vamos ver se divide por 3. 27 dividido por 3 dá, que dá 9. E o 9 dá para dividir por 3, que dá o próprio 3. E o 3 divide pelo próprio 3, que dá 1. Fecha a conta. Tá? Então, consegui fatorar o 27. Só que, como ele é ímpar, eu não vou conseguir dividir por 2. Ele não vai ter base 2 na hora da resposta dele fatorada. Perceba que o 64... Perceba que o 60... Deixa eu pegar a seta aqui, que fica melhor para ver. Tanto para mim quanto para vocês. Então, perceba que o 64, quando eu fatorei, ele teve a base 2. 2 elevado a alguma coisa. O 48 é par. Ele teve uma base 2. 2 elevado a alguma coisa, mas teve outros números ainda. Não tem problema. O par, ele sempre vai ter uma base 2. Sempre. E pode ter outras bases, mas ele vai ter necessariamente a base 2. O ímpar não vai ter a base 2. Não vai ter. Ele vai ter só base ímpar mesmo. 3, 5, 7, tá? Só aqueles outros números primos. Isso foi uma perguntinha da FCC, que vocês vão ver que está aí no material. Tá no material que eu vou entregar para vocês. Tá? Então, esse meu 27, fatorado, todinho fatorado, ele só tem a base 3. Quantas vezes? 3. Ele tem um 3, 3 vezes. Te pergunto, ele é um quadrado perfeito? Ele é um cubo perfeito? Tá? Ele é um quadrado perfeito? Vamos pegar os elementos. Quadrado perfeito tem que agrupar de 2 em 2, ó. Se eu juntar esses dois caras, vai me sobrar esse, ó. Então, ele não é um quadrado perfeito. Não é. Será que ele é um cubo perfeito? Vamos juntar a galera igual de 3 em 3. Vai-te embora. Pronto. Vamos juntar aqui de 3 em 3. Ó. Juntei de 3 em 3, não sobrou ninguém. Tá vendo? Então, ele é um cubo perfeito? Sim. Ele não é um quadrado perfeito, mas ele é um cubo perfeito. Tá entendido aí o que é uma fatoração? Perfeito. Professora, pode só para a hora do print, a senhora colocar aqui na frente, em cima do quadrado do cubo, juntar 2 em 2 e juntar 3 em 3? Ah, tá. Só Para para explicar, colocar né? escrito, porque aí Tá, depois eu vou passar pro caderno aí para ficar tá, entendível. tá. Quadrado perfeito. Juntar de 2 em 2. E o cubo perfeito, a gente vai juntar de 3 em
3. Os elementos iguais, né? Tá? De 2 em 2, os elementos iguais, tá? Porque aqui não estou sem Perfeito. espaço, Tá, tá? só para ficar escrito aí. Obrigada. Nada. Pronto. Pode fazer o print? Pode. Vou escrever mais não. Só passar para outra tela. Ok, obrigada. Obrigadinha. Já? Todo mundo? Vamos ver o que vem depois. Certo. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números inteiros, tá bom? Então, os números naturais, tem mais coisa para falar? Tem múltiplos, divisores, vamos já falar daqui a pouco. Mas vamos só agora falar um pouquinho dos números inteiros, que a gente acaba que fala depois tudo juntos, tá? E a gente vai trabalhar mais com essa fatoração lá na hora dos múltiplos, dos divisores, do MMC, do MDC, tá? O importante é você agora saber fatorar, que fatorar a gente decompõe os números, a gente sai dividindo ali do outro lado, né, do tracinho, a gente sai dividindo, e essa divisão lá do outro lado do tracinho é sempre em números primos. Na hora de fatorar, tu não vai dividir ali por 4, por 6, tô com preguiça, eu quero pegar o 48 logo e dividir por 8. Não, na fatoração não tem que ter preguiça. A gente só vai estar dividindo em cima dos números primos. Vê se dá por 2, acabou o 2, veja se dá por 3, acabou o 3, veja se dá por 5, e vai devagar, olhando todos os números primos. Professora, na hora de dividir, que eu vou fatorar, tem que ser na ordem, primeiro o 2, depois o 3? Não, não precisa ser na ordem. Você viu que dá para dividir logo por 3? Divida. É o que você enxerga, desde que você enxergue para dividir só os números primos. Mas não precisa ser na ordem, primeiro 2, depois... Não precisa, a ordem tanto faz. O importante é você saber que você vai estar sempre fatorando em números primos, tá? Certo? Então, o importante agora é eu saber fatorar e conhecer quem são esses números primos. Os números inteiros, a representação desses números inteiros, ó. Os números inteiros, lembra que os naturais eu representava com N. Os números inteiros eu vou representar com o Z, não é I. Números inteiros, leia rápido que você vai lembrar que é o Z. Não é por causa disso, mas é só um macetezinho. Números inteiros eu simbolizo pelo Z. O que aconteceu? Antigamente, eu só queria contar, eu estava satisfeita em só contar, representar a quantidade. Eu não tenho nada, eu tenho 1, eu tenho 2, e antigamente eu só precisava dos números naturais. Acontece que veio o comércio, eu comecei a emprestar daqui, emprestar dali, tinha que anotar se eu tenho, se eu devo, né? Então, precisava representar a dívida. Então, para representar a dívida, a gente colocou um menuzinho na frente. Eu ter fica sem sinal e eu dever, ou positivo, né? Eu ter fica sem sinal ou fica positivo, que a gente entende que a gente tem. E dever, tá faltando, a gente coloca um menos, tá? Então, surgiram os números que eu já tinha, só que da forma negativa. Tudo inteiro. Eu ainda não queria nada, nem pensava, nem imaginava que existia número quebrado na minha vida. Então, primeiro eu só queria contar, estava satisfeita. Depois que eu empréstimo, falei, ai meu Deus, menos 1 aqui, saiu 1, como é que eu faço que saiu 1? Menos 1. Aí colocou o menos na frente para representar a retirada, a dívida, a perda, né? Ok? Então vieram aí os números negativos. Então, os nossos números inteiros são todos os números que a gente já tinha antes, os números positivos, o 0, só que agora vieram os números também negativos ali para completar. Os números inteiros, ele não tem o menor, tá? Ele é infinito, tá certo? Ele não tem o menor, não tem o menor número inteiro. Não existe o menor número. E também não existe o maior. Não existe o maior, porque é infinito, tanto para um lado quanto para o outro. No natural ainda tinha o menor, que era o 0. Ele tinha um começo. O inteiro não. Se eu pensar para lá, ó, por negativos, o menos 7, mais para trás tem o menos 8, tem o menos 9, tem o menos 10, né? Então não tem, tá? Como eu te falei, toda vez que vier o asterisco está mandando você escrever o conjunto, mas retirar o 0. Então, esse Z asterisco vai ser todo o conjunto. Veja, ó, todos os números negativos, todos os números positivos, mas ele deletou o 0, porque o asterisco manda deletar o 0, tá?
Então, é o conjunto todo dos números inteiros, retirando o elemento zero, tá? É só retirar o zero. Ele tem um nome, ele também é chamado de conjunto dos inteiros não nulos, tá? Ah, eu quero os inteiros não nulos, eu quero todos os números retirando o zero, tá? Tem outras nomenclaturas, ó. Aí tá aqui, eu coloquei o nome, né? Conjunto dos números inteiros não nulos é o z com asterisco, quer dizer, só foi tirado o zero, né? Retira o zero. Só isso que acontece, tá? Toda vez que vier o asterisco, ele está mandando retirar o zero. Quando ele te der um z+, ele está pedindo o quê? Os inteiros positivos, ó, tá bom? Só que ele não colocou o asterisco, então ele quer que inclua o zero, tá bom? Então, quando aparecer o z+, opa, tem que colocar o zero, porque eu só vou tirar se tiver o asterisco. Tem que colocar o zero, e ele está me pedindo os positivos. Como que é o nome desse conjunto? Inteiros positivos? Não. O nome desse conjunto vão ser os inteiros não negativos. Porque perceba que aí eu tenho zero, eu tenho positivo, só foi retirado, na realidade, os negativos. Então, são todos os inteiros não negativos. Só não aparece aí, ó, quem foi retirado do conjunto, na realidade, foram os negativos, ó. Então, são os não negativos, certo? Agora, se aparecer Z mais com asterisco, aí o que eu estou te pedindo? Eu estou te pedindo os positivos e mandando retirar o zero. Então, agora você retirou o zero e está me trazendo só os positivos. Aqui sim eu posso dizer que são os inteiros estritamente positivos, porque não tem o zero, tá só os positivos mesmo, tá? Se vier o Z menos, tá? Se vier o Z menos, eu estou te pedindo os negativos, mas eu não mandei tirar o zero. Então, são todos os negativos que você tem que me apresentar, tá? Com o zero. Só está faltando os positivos, não é? Então, vai ser chamado de inteiro não positivo. Tem zero, tem negativo, só não tem positivo. Então, é chamado de não negativo. Ah, esse aqui cobriu aqui, né? Bom, se aparecer o Z menos com asterisco, que é o que está ali embaixo que não está aparecendo, o Z menos com asterisco, eu estou te pedindo os negativos, tá? E pedir para retirar o zero. Então, é estritamente negativo, tá? Então, olha o número dele, realmente ele vai ser chamado de inteiros negativos, tá? Esses nomes aí, você só precisa saber se você for fazer uma prova da PM, do bombeiro, que ele pede para você estudar a função. Lá na função, que tem domínio e imagem, ele começa a falar, o domínio são os inteiros não negativos, são os inteiros não positivos, e aí você tem que lembrar desses nomes. Do resto, você vai fazer uma outra prova que não trabalhe com essa matemática, estilo bombeiro, estilo PM, você só precisa saber qual é o conjunto dos números inteiros e se vier asterisco, tira o zero, só. Esses outros subconjuntos aí, eu estou explicando, né, para ficar tudo completo. Porque vocês também, tem gente que vai fazer, PM, bombeiro, vai fazer é tudo. Tá bom? Que isso aqui vai ser muito importante lá para a função, tá? A gente saber dessas nomenclaturas todas aí, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Dentro desse quadrinho está dizendo o seguinte, ó. Perceba que o Z+, ele é igual ao conjunto dos números naturais. Olha o Z+, aqui, ó. Deixa eu pegar a setinha. Ó, o Z+, ele é o próprio conjunto dos naturais, ó. 0, 1, 2, 3, tá? Então, essa observação que eu coloquei aqui, ó. O Z+, ele é o próprio conjunto dos naturais. E o Z+, tirando o zero, vai ser os naturais sem o zero, tá? Porque o Z+, ele está pedindo positivo e mandou tirar o zero. Quem que são os positivos? Os naturais, tirando o zero, ó. O Z+, asterisco tá aqui, ó, tá? São os números naturais, que eu já te apresentei no começo da aula, retirando o zero, tá bom? Só isso aí. Faça um print.
Já? Vamos lá. Já. Já? Tá. Aí, quando a gente fala do conjunto dos números inteiros, começa a vir os números negativos, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com os jogos dos sinais. Vamos dar uma lembradinha lá dos jogos dos sinais, né? A gente vai começar a trabalhar com número positivo, com número negativo, e aí, lá no teu edital, quando ele coloca o conjunto dos números naturais, que está até no edital da Manaus Prev, da Quadrix, quem for fazer aí, ele colocou lá, que é para trabalhar com o conjunto dos inteiros. Quando ele coloca o conjunto dos inteiros, automaticamente já está o natural lá dentro, não é? Ó, quando a gente fala no conjunto dos inteiros, o natural já está lá dentro. Por isso que ele nem fala, não precisa não estudar o conjunto dos naturais. Ele nem escreve, não precisa, ele não precisa escrever porque o natural já está automaticamente dentro de onde? Do inteiro, tá? Então, quando a gente está trabalhando com o conjunto dos números inteiros, lá está escrito também para a gente estudar as operações. E nos editais ele coloca as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão. Às vezes coloca potência, raramente coloca para estudar a raiz. Tem que ver como é que está lá no edital. Então, nós temos 6 operações. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, tá? E a gente começa a trabalhar com os sinais, né? Então, a gente tem que lembrar os joguinhos dos sinais. Primeira coisa, memorizar aquele joguinho dos sinais mesmo. Sinais iguais sempre dá mais. Sinais diferentes, menos. Então, acho que você já memorizou isso aí lá nas suas séries iniciais. Opa, não era isso que eu só queria mostrar a seta. Ó, mais com mais dá mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. E menos com menos dá mais. Que no resumo, sinais iguais sempre vai dar positivo. Sinais iguais sempre vai dar mais. E os sinais diferentes sempre vai dar menos. Tá? Que aí resume, né? Para não ficar mais com mais, mais com menos, menos com menos com mais, menos com menos, mais. Tá? Ok. Para que serve esse jogo do sinal? Para que serve, né? Na hora de somar e na hora de subtrair, onde que eu uso esse jogo do sinal? Vamos ver se eu coloquei o exemplo aqui. Não. Oh, não coloquei nada, então vou escrever aqui o exemplo. Tá vendo onde é que está aqui? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho uma conta dessa aqui, ó. Menos 10 mais... Vou colocar um número facinho aqui, que é só para a gente desenrolar. Menos 10 mais 5. Eu não tenho que multiplicar nem dividir, porque eu não tenho aí, não está aparecendo conta de multiplicação e divisão. Só está aparecendo o sinal de mais e menos. Aí eu fico na dúvida. Ai, meu Deus, isso é para eu somar ou é para eu subtrair? Tá? É para eu somar ou é para eu subtrair? Então, olha o que diz aqui, ó. Para soma e para subtração, a gente faz o jogo do sinal para definir qual é a operação que a gente vai fazer. Então, o jogo do sinal, ele vai definir se é para eu somar ou se é para eu subtrair, tá bom? Então, bora lá fazer o jogo do sinal. O que eu tenho? Cadê, meu Deus? Eu tenho menos com mais. Sinais diferentes dá menos. Então, a gente vai subtrair. Então, como a gente tem menos e mais, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair, porque vai dar menos, tá? Então, o jogo do sinal, ele vai definir a minha operação. Então, definir, eu vou subtrair. Quanto que é 15 menos 10? Vai dar 5. E a gente sempre repete o sinal do maior. Como o 15 é o maior, a resposta vai dar 5 positivo. Então, o jogo do sinal vai entrar na soma e na subtração onde? O jogo do sinal, ele vai entrar para definir a operação. Se na realidade eu vou somar ou se eu vou subtrair. E a gente sempre vai ter que repetir o sinal do maior número. Então, é isso, tá? O jogo do sinal, lá na soma e na subtração, ele vai aparecer para definir se eu vou somar ou se eu vou subtrair. Mas sempre eu repito o sinal do maior. Lá na multiplicação e na divisão, a operação já vai estar na minha cara, bem definida, ó.
Por mais que eu tenha sinais, ó, a operação já vai estar lá na minha cara definida. Tá aqui, tá dizendo que é para eu multiplicar. Aí eu vou lá e multiplico. Então, o jogo do sinal não é para definir a operação, porque a operação já está na minha lata aí, bem definida. 15 vezes 10 dá 150. Então, eu já fiz a conta. O jogo do sinal, ele vai entrar para definir o sinal da resposta. Aí eu faço para a resposta o jogo do sinal, ó. Quanto que é menos com mais? Sinais diferentes dá menos. Então, quer dizer que a minha resposta é negativa. Então, olha, para multiplicação e divisão, a operação já está definida, foi o que eu te falei, já vai estar aparecendo na tua cara se é para te multiplicar, se é para te dividir. Então, a operação já vai estar definida. Usa-se o jogo do sinal somente para colocar o sinal da resposta. Então, o jogo do sinal vai entrar só para colocar o sinalzinho da resposta. Tá entendido? Deu para relembrar? Sei que para muitos isso é besteira, mas, pessoal, quando eu estou em aula presencial, eu vejo muita dificuldade, assim, dificuldade bem diferente. Tem gente que já chegou para mim não sabendo o que era par ímpar, tem gente que já chegou não sabendo esse jogo do sinal, tem gente que chega não lembra como é que é uma divisão, né? Então, assim, eu estou com algumas pessoas aqui, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu estou indo da base, tá? E aí depois a gente vai avançando mais. Então, tá aqui. Para somar e para subtrair, onde é que vai entrar o jogo do sinal? Para definir a operação, tá? Definir a operação, se eu vou somar ou se eu vou subtrair, aí eu repito o sinal do maior. Na multiplicação e na divisão, não tem essa de repetir o sinal do maior, não. Na multiplicação e na divisão, você faz a operação que já está definida. E a resposta vai ser o jogo do sinal. Então, você vai fazer o jogo do sinal para colocar esse sinal lá na resposta, tá bom? Ok? Vamos prosseguir. Um print, professora. Volta. Ah, tá. Ai, meu Deus. Aí. Ok, obrigada. Nada. Ó, vamos lá. E quando... Deixa eu ver se é isso aqui. Já vai entrar em um exercíciozinho, pelo menos, para a gente praticar. E a ordem das operações? Lá no edital também aparece lá, para a gente resolver expressões numéricas. Então, a gente vai ter expressõezinhas com várias operações, né? Com as 6 operações, e a gente tem que saber a ordem das operações que a gente tem que trabalhar, tá bom? Se vier parêntese, a gente resolve a galera primeiro quem está dentro do parêntese. Depois que a gente resolver o parêntese, a gente vai resolver a galera do colchete. Depois que a gente resolver a galera do colchete, a gente vai resolver a galera da chave. Se tiver, né? Então, se tiver parênteses, resolvo parênteses. Se tiver colchete, entro no colchete. Depois entro na chave, se tiver. Por último, que eu vou resolver as operações que estão fora, tá? Essa é a quarta chave. E se não tiver parênteses, colchete, chave, tiver muita operação, qual que eu vou resolver primeiro? Só as operações mesmo. Ou se dentro de um parêntese tiver muitas operações, quais são as operações que a gente resolve primeiro? Primeiro. Nós temos 6 operações, tá? O Delson coloca lá na informática alguma coisa assim, ó, né? Uma piramidezinha. Quando a gente estava lá na escola, que a gente iniciou mesmo a nossa vida escolar, e terminar não termina nunca, né? Mas quando a gente iniciou, as primeiras operações que a gente aprendeu foi a somar e subtrair, tá? Depois que a gente aprendeu a somar e subtrair, aí a gente aprendeu a multiplicar, não foi? E a dividir. E depois a gente aprendeu lá a potência e a raiz, não foi? Então, ordem das operações. Começou a dificultar, né? Antes era só somar e subtrair. Aí depois a gente aprendeu a multiplicar e dividir. E depois entrou a potência e a raiz. Ordem. Quem é que a gente resolve primeiro se tiver essas 6 operações? A gente vai resolvendo aquelas mais difíceis, de baixo para cima. Então, primeiro a gente vai resolver a potência e a raiz, se tiver. Depois que a gente resolver potência e raiz, aí a gente vai resolver multiplicação e a divisão.
Depois, por último, que a gente vai somar e subtrair. Então, aquilo que a gente aprendeu lá na base vai ficando por último. São as últimas que a gente vai resolver. A gente vai começar pelas que são mais difíceis, mais recentes na nossa vida, assim que a gente aprendeu, tá bom? Então, prioridade das operações, primeiro, se tiver potência e raiz. Depois que a gente resolver potência e raiz, multiplica e divide. Depois de multiplicar e dividir, somar e subtrair. Aí sim. Mas se tiver parênteses, colchete e chave, primeiro parênteses, depois colchete, depois a chave. Vamos dar prioridade para isso, tá bom? São as ordens aí das operações. Vamos lá. Vamos resolver um exercíciozinho. FCC. O valor dessa expressão numérica após o cálculo completo é quanto que dá? Vamos ver? Vamos calcular? Então, vou escrever essa conta aqui, ó. Uma continha pequena, tem contas maiores. Calma que teu material está sendo terminado. Já tem muitas questõezinhas lá. Então, vamos aqui resolver. Como eu te falei, primeiro a gente resolve o quê? Peraí, rapidinho. Eu tenho menos, eu tenho a potência, só mudar de cor aqui rapidinho, para a gente resolver. Ó, eu tenho subtração, eu tenho a potência para resolver, eu tenho a multiplicação, eu tenho subtração de novo e tenho a potência. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 operações. Quem é que a gente vai resolver primeiro? Não são os parênteses? Não é isso? Isso. Beleza. Então, vamos resolver esse parêntese primeiro. Ok. Então, vamos lá. Quanto é que é 4 menos 3? Ó, vou subtrair. Uma subtraçãozinha. Ó. Esse número é positivo, que não aparece. Esse número é negativo. Mais com menos dá menos. Então, a gente subtrai. Bora subtrair. 4 menos 3 vai dar 1. Positivo, porque a gente repete o sinal do maior, não é? Então, é 1 positivo. Então, esse parêntese, o resultado dele deu 1 positivo. Aí, eu vou repetir aqui, tá? Ao quadrado vezes... Vamos resolver esse outro parêntese. Ó, esse número é positivo, esse número é negativo. Mais com menos dá menos. Então, eu vou subtrair. Quanto que é 4 menos 3? Vai dar 1 também. Menos 1. Isso, vai dar 1. Só que eu vou ter que repetir o sinal do maior. E o maior agora é o 4, que ele é negativo. Então, meu resultado desse parêntese deu menos 1. E ele está elevado ao cubo. Pronto. Agora eu tenho potência para resolver, multiplicação e potência de novo. Entre multiplicação e potência, quem é que a gente vai resolver primeiro? Potência. Potência. Potência e raiz são os primeiros que eu resolvo. Ó. Primeiro, depois que a gente multiplica e divide, tá bom? Então, vamos lá. Vou resolver as potências. Então, vamos para cá. Eu tenho 1 ao quadrado, né? E depois eu vou ter o menos 1 ao cubo. Vou resolver bem aqui no cantinho. 1 ao quadrado, você lembra que a potência, ela indica para mim quantas vezes a base se repete? Então, peraí, acho que alguém levantou a mão. Diga, Carmen. Professora, eu tenho duas dúvidas, na verdade. Tá. A primeira, nesse 4 menos 3, seria jogo de sinal, porque já não é meio que lógico, 4 menos 3 é 1? Isso, porque como o 3 é positivo, a gente pode ignorar, não precisa nem jogar o sinal, é porque eu fiz passo a passo. Mas você já viu que tem só um sinal de menos, você já pode subtrair. E repete o sinal do maior, tá? A outra dúvida que eu tenho, Tá. professora, aqui no segundo parênteses, a senhora falou que é 4 menos 3. Por incrível que pareça, eu não lembro direito essa operação. Porque ficou o contrário, né? Assim? Isso, exatamente. Então assim, o que a gente precisa saber? Tu já viu que tem um menos aí, não já? Isso. Então você sabe que vai subtrair, não é? Uhum. Beleza, então eu Sim. vou subtrair. Então, o que eu faço sempre na minha cabeça? Eu sei que eu vou subtrair, eu sempre pego o maior e tiro do menor. A minha subtração Entendi. normal. Então, eu pego 4 menos 3. Quanto é que é 4 menos 3?
vai dar 1, tá? Só que a gente tem que lembrar que tem que repetir o sinal do maior. Maior. E quem é o Entendi, maior? É o perfeito. 4, entendeu? Então, eu sempre, independente se está atrás ou se está na frente, eu sempre parto do número maior e tiro o menor. Sempre faço isso. Perfeito. Aí depois eu olho, tem que repetir o sinal do maior, não posso esquecer. Obrigada, professora. Nada. Então, vem aqui. Só apagar para... Certo, vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Tá. Aí, entre potência e multiplicação, a gente viu lá que primeiro a gente vai resolver a potência. Aí, vamos lembrar da potência aqui. Eu tenho duas potências para resolver lá na conta, que é o 1 elevado ao quadrado e o menos 1 elevado à terceira. E vamos lembrar que essa base, que é um número maior, vai se repetir quantas vezes esse expoente mandar. Então, essa minha base 1 vai repetir 2 vezes. Por quê? Porque a potência é 2. E a gente repete multiplicando, tá? Então, 1 vezes 1 vai dar 1. E o menos 1 aqui, que é a minha base, vai se repetir quantas vezes o expoente mandar. O expoente está mandando repetir 3 vezes. Então, eu vou fazer aqui, ó, o menos 1, vezes o menos 1 de novo, vezes o menos 1 de novo. Então, a potência me indica quantas vezes o número se repete, tá? Então, agora, vamos multiplicar. 1 vezes 1, 1. Vezes 1 de novo, 1. Pronto. Agora, a gente faz o jogo do sinal na multiplicação para colocar na resposta, não é assim? Multipliquei e o jogo do sinal vai para a resposta. Ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, viu? Menos com menos aqui, deu mais. Aí pega esse mais com menos, vai dar menos. Certo? Então, a resposta da minha primeira potência vai ficar 1 vezes a minha resposta da segunda potência ficou menos 1, certo? Aí a gente coloca um parênteses no negativo, né? Só para não ficar esse menos solto aí, tá? Então, a resposta da primeira potência deu 1, a resposta da segunda potência deu menos 3, e a gente agora vai resolver a multiplicação. Multiplicando 1 vezes 1 dá quanto? 1. E a gente faz o jogo do sinal para colocar na resposta, não é assim? Porque a multiplicação já foi definida, a operação já está definida, que é o vezes, já fiz até a conta, 1 vezes 1 dá 1. E eu vou fazer o jogo do sinal para pôr a resposta. Invisível aqui é o mais, né? Mais com menos dá menos. Então, esse é o meu resultado lá para minha conta, tá? Então, aqui foi uma continha, menos 1, letra B. Então, isso aqui foi uma questão onde envolveu o jogo do sinal e envolveu a ordem das operações que a gente tinha que ir devagar resolvendo. Agora o que a gente faz em sala, tenta refazer. Aí eu vou até domingo encaminhar a apostila e vocês vão tentando fazer também, mais questõezinhas, tá? Ok? Vamos lá. Faço o printzinho dessa. Já? Olha essa da FGV. Em algumas expressões numéricas, é possível economizar parêntese, colchete ou chave sem alterar o resultado. Assinale a opção que indica a expressão numérica com o mesmo resultado da expressão acima. Como é que você faria? Assim, pode abrir o som aí e me diz. Viu uma questão dessa lá? Como é que você iria fazer? Ele quer saber qual das alternativas teria o mesmo resultado ali daquela expressão do enunciado. Eu ia eliminando a ordem também Hum, dos símbolos. como assim? Tentando tirar conforme resolvendo.
Ia resolver aqui em cima, ver o resultado e ia resolvendo as outras, é isso? Isso. É uma opção também, né? É uma opção. Que aqui é um detalhezinho só. Mas vamos fazer desse jeito, ó. O que a maioria mesmo ia fazer? Vou resolver, professor, essa expressão aqui que ele deu no enunciado, vou ver quanto é que é a resposta, e vou ver essas outras. Aquela que tiver a mesma resposta, a gente marca, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Como é que ficaria essa do enunciado? 72, acho que no espaço não vai dar. Vamos lá. 72 menos chave, colchete, 3 vezes essa subtração, fecha, mais 10. Tá. O que eu falei para vocês? Primeiro a gente resolve os parênteses. Então, a gente vai repetir o resto. Ó. Primeiro a gente vai resolver os parênteses. Ó. Repete o resto, repete, porque primeiro eu tenho que resolver esse parêntese aqui, ó. Esse vai ser o cara resolvido. Quanto que é 100 menos 4? 96. Fecha, repete o resto. Tá? Pronto. Resolvi o meu parêntese. Agora eu vou resolver o colchete. 72 menos chave. Vamos resolver esse colchete aqui, ó. Quanto é que é 3 vezes 96? 3 vezes 96, 18 vai 1, né? 6 vezes 3, 18 vai 1. 3 vezes 9, 27. Com 1 que subiu, 28. 288. Isso. Então, deu 288, esse resultado. Mais esse 10. Tá? Agora, já resolvi o parênteses. Acabei de resolver o colchete. Agora, eu vou resolver a chave. Repete. E vamos resolver essa chave. Tá? Então, vai ser 288 mais 10. 288 mais 10 vai dar 298. Tá? Aí, o que ele quer que eu faça agora? Vou resolver o que está fora, esse menos que está fora, né? Então, esse menos que está fora vai me dizer que é 72 menos 298. Aí foi a dúvida da colega agora há pouco. Como é que eu vou fazer essa subtração? Pego o maior e tiro o menor. Então, vai ficar 298, tira o 72, ó, aí vai dar 6, 2, 2, não é isso? Então, vai ser 226. Só que a gente tem que lembrar que tem que repetir o sinal do maior. E esse menos, ó, isso, esse menos é o que está na frente do 298, que é o maior. Então, a minha resposta vai ser negativa. Essa é a resposta lá do enunciado. E o que eu vou ter que fazer dessa forma? Olhar as alternativas, calcular as alternativas e ver quem é que vai dar esse mesmo resultado. Menos 226, ok? Só que eu vou precisar apagar porque estou sem espaço aí. Vou esperar vocês fazerem um printzinho e vamos lá. Certo? Posso apagar? Já, professora. Beleza. E o que você vai fazer? Que você vai ter tempo lá na sua casa. Você vai resolver cada uma dessas continhas aí. E você vai ver qual é que vai ter o mesmo resultado desses 226 negativos. Eu posso ir resolver só aqui, é correta? Para a gente não perder tempo? Aí você vai tentando ver as outras ali, ó. Tá? Mas a ordem da operação vai ser o seguinte. Ó, é a letra D a resposta, tá? Vou apagar aqui, tá? Já deu tempo de fazer o print.
Aí depois eu vou dizer como é que eu olhei a resposta e já vi que é a letra D. Caso você goste do que eu vou falar depois, você já usa isso, aplica isso para sua prova, se vier uma dessa, tá? Então, ele deu uma conta... Opa, vamos pagar tudo. Ele deu uma conta para mim e ele quer saber qual outra conta vai ter o mesmo resultado. E eu, olhando aqui, eu acho que vai ser a letra D, pelo que eu olhei. Cadê o pontinho? Vamos ver a letra D. Ó, 72 menos, ó, não tem parêntese, não tem colchete, não tem chave. Mas a gente tem que saber a ordem das operações. Vezes, né? Menos 10. Tá? Bom, ele tirou o parênteses, o colchete e chave e quer que a gente resolva. Nessas operações, quem é que a gente resolve primeiro? Multiplicação. Multiplicação e divisão se tiver, né? Porque não tem potência e raiz, então descarta. Nem vou resolver potência e raiz porque não tem. Aí, o segundo passo é multiplicação e divisão. Como tem multiplicação, a gente vai resolver aqui, ó, multiplicação, multiplicação. Então, a gente repete o resto. Vamos lá. Vamos repetir. 72, vamos fazer essa multiplicação. Quanto é que é 3 vezes 100? 300, né? Olha, o 100 é positivo. Positivo com esse negativo do 3, mais com menos dá menos. Tá? E aqui? Quanto é que é 3 mais, né? Quanto é que é 3 vezes 4? 12. Menos 10. Pronto. Resolvemos aí a multiplicação. Agora só tem soma e subtração para a gente calcular. E agora a gente vai ter que fazer essa continha agora com soma e subtração. Diga. Professora, mas o 100 não é maior do que o 3? Mas a gente repete o sinal do maior quando é soma e subtração. Tá. Né? Verdade, na multiplicação e divisão, a gente faz o jogo do sinal para pôr na resposta. Aí, essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 4, já é tudo positivo, e mais com mais dá mais, tá? Agora, a gente só tem soma e subtração. Um monte de continha de mais e de menos. O que que eu faço? Eu junto todos os positivos e eu junto todos os negativos e faço uma conta só, tá? Para não ficar todo o tempo mais com menos, mais com menos, mais com menos. O que que eu faço? Acho que melhora para mim, a minha vida. Eu pego todos os positivos e faço uma conta só com os positivos, tá? E depois eu pego todos os negativos e faço a conta só com os negativos. Aí depois eu junto esses dois resultados. Vamos ver o resultado dos positivos. Gente, ó, cadê o pontinho? Já sumiu de mim. Tá. Bom, você sabe que mais com mais dá mais. Então, a gente vai somar. Sinais iguais a gente soma, não foi o que eu falei ali no nosso resumo? Sinais iguais... Ó, aqui, ó. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, a gente subtrai, não é? Então, vamos lá. O que eu vou pegar? Eu vou pegar os sinais iguais e vou somar. Então, eu vou pegar os positivos e vou somar. Pontinho, cadê você? Aqui. Então, eu vou pegar quem, ó? O 72 com o 12, que são os dois positivos, e vou somar, tá? Isso aqui vai dar quanto para mim? 84. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter 84 nos positivos, não é? E agora eu vou pegar os negativos. Não precisa nem colocar o parênteses. Então, eu peguei os positivos, sinais iguais, soma. E repete sinal do maior. Ora, só tem positivo, não é assim que a gente faz? Ó, mais com mais, dá mais. Peguei os sinais iguais, somei, repete sinal do maior, 72 é positivo e o 12 também, soma, repete sinal do maior, deu mais, tá? Agora eu vou pegar os negativos, vamos lá pegar os negativos. 300 e o 10. E eu vou somar, menos com menos, a gente não soma? Não vai somar? Porque menos com menos, sinais iguais não soma? Né? Sinais iguais somam. Então, bora somar. Isso aqui vai dar 310. 310. Repete o sinal do maior. O 300 é negativo. Então, vai ficar... Então, entendeu o que eu faço? Eu junto todos os positivos e somo. Junto todos os negativos e somo também. E repete o sinal do maior. Então, ó, aqui de cara, nem precisava armar conta. 72 com mais 12, 84 no positivo. Soma os sinais iguais aqui, ó. 300 com 10, 310 no negativo.
Agora, eu vou juntar esses dois resultados, o resultado do positivo e o resultado dos negativos, tá? Vamos pegar esses resultados e vamos fazer o quê? Mais com menos, sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai. Então, eu vou pegar o 310 e vou subtrair do 84. Vamos fazer essa subtração. 0 menos 4 não dá, empresta do colega. 10 menos 4, 6. 0 não dá para tirar o 8, então a gente vai emprestar do colega, que vai ficar 10. 10 menos 8, 2. E o 2 baixa aqui. Então, o meu resultado deu 226, repetindo o sinal do maior. O maior, 310, ó. Então, pronto. Deu o mesmo resultado anterior, não era? Que era 226 negativo? Então, a letra D foi aquele que deu o mesmo resultado. Diga, Carmen, pode perguntar. Professor, uma dúvida. Nesse menos 300 com menos 10, na operação negativa, eu fiquei com uma dúvida. Menos com menos não seria mais? Mais, a gente somou. 300 tem 300. Mais 10, 310. Só que a gente Sim, repete o sinal do maior. Ah, é verdade, tá certo. Né? Se confunde, né, um pouco, é Isso. verdade. E pode ter certeza que essa confusão, o examinador sabe que a gente confunde, e as alternativas são nessa. Ah, aqui ia colocar mais 310, ele coloca a alternativa. É sempre assim. E foi isso que eu fiz. Né? Ele sabe do nosso erro e ele vai colocar. Principalmente a banca FGV. A FGV tem 5 opções. Uma está correta e as outras a gente acha que está correta. Todo pensamento errado ele sabe. E ele vai colocando lá. Bicho, é escroto. Tá? Tá, professora, obrigada. Nada. Tá? Faça o print aí que eu vou apagar e vou falar por que eu já de cara olhei e vi que era a letra D sem fazer conta. Eu olhei aqui e já sabia que a resposta era a letra D. E era o que ele queria. Veja que a gente perdeu um pouco de tempo. Calculou o enunciado, aí depois a gente ia alternativa por alternativa, até a letra D, meu amigo, você ia perder uns 20 minutos da sua prova. O que ele queria, na realidade, que a gente soubesse, para a gente não perder esse tempo todo, e de letra por letra, verificando quem que teria o mesmo resultado. Esperar, vamos lá? Já? Pode apagar. Só um minutinho, professora. Tá. Travou aqui meu celular. Tá. Ok. Tá. O que ele queria da gente nessa questão era que a gente soubesse a distributiva. Quando que a gente distribui? Então, vamos comentar um pouquinho aqui sobre a distributiva, tá? Vamos abrir um parêntese aqui, vamos falar da distributiva. Bora lembrar. Ó, se eu tenho 3, acho que você lembra disso lá na 6ª, 7ª série, eu acho. A gente não aplicava a distributiva da multiplicação? Ah, esse 3 está multiplicando aqui na frente do parênteses. Joga ele lá para dentro, não joga? Para todo mundo? Né? Por quê? Porque aqui dentro desse parêntese a gente não conseguia somar. Quanto é que é x mais 4? Morre aí, não dá para somar. Fica x mais 4. Aí o que a gente faz? Que a gente pode resolver, o que a gente faz? A gente pega o 3 e distribui para todo mundo lá de dentro. Fica 3 vezes o x mais... Aí fica 3 vezes o 4. Você lembra disso? Que a gente aplicava distributiva assim? Então, a gente sempre pode aplicar essa distributiva quando o elemento aqui na frente do parêntese, do colchete ou da chave, for uma multiplicação. E a gente joga lá para dentro. Agora, dentro desse parêntese, para a gente aplicar a distributiva, dentro desse parêntese, tem que ser o mais ou tem que ser o menos, tá? Então, para a gente fazer a distributiva
na multiplicação, dentro do parêntese, eu tenho que ter o mais ou eu tenho que ter o menos, para eu poder fazer essa distributiva. Aí eu pego 3 vezes esse x, 3 vezes esse 4. E lá no meio pode ser o mais ou pode ser o menos. A gente não faz distributiva se a gente tiver uma multiplicação aqui dentro ou uma divisão. Aí a gente não aplica a distributiva. Então, a distribuição desse 3 que está multiplicando, ele só vai distribuindo, ele só vai sendo distribuído quando lá dentro os termos estão separados por mais e menos, tá? Então, o que ele queria que eu visse? Pontinho. O que ele queria que eu visse? Cadê o ponto? Que eu tenho um 3 vezes dentro do parêntese. Desculpa, eu tenho 3 vezes, e depois desse 3 vezes tem um parêntese. 100 mais 4. O que a gente fez? A gente calculou, porque a gente viu que dava para subtrair, né? É uma subtração. O que a gente fez? A gente subtraiu, porque a gente viu que dava para subtrair, a gente fez logo uma subtração. Só que a gente também podia, se a gente quisesse, a gente podia aplicar uma distributiva. Deixa eu fazer um zero bonitinho e um menos, tá? Se a gente quisesse, a gente podia fazer uma distributiva. E quando a gente faz a distributiva, esse parêntese vai embora. Menos, tá? Então, vamos fazer a distributiva, ó. Aí ficaria 3 vezes 100 menos 3 vezes 4, viu? 3 vezes 4. Tá? Apliquei a distributiva, porque eu posso aplicar a distributiva quando eu tenho uma multiplicação na frente de um parêntese, colchete ou chave. Ele vai acompanhando todo mundo lá de dentro, desde que os elementos lá dentro estejam somando ou subtraindo, tá? Aí ele acompanha cada termo que está somando, que está subtraindo. Então, a gente falou a distributiva aí na multiplicação. Deu um printzinho aí, que a gente vai falar agora da outra distributiva aí importante, que é distribuir o menos. Como é que a gente distribui o menos? Já? Tudo ok? Vou apagar. Então, na realidade, a distribuição do vezes, ele vai acompanhando todos os termos que estão ali separados pelo mais e pelo menos. Só porque eu esqueci de falar uma coisinha assim, ó. Bora, pontinho, tá. Se eu tivesse assim, por exemplo, ó, 4 vezes x mais y menos z. Ó, os termos aqui estão separados por mais e menos. Esse 4 acompanha esses 3 termos, ó, que estão separados por mais e menos. Ó. Então, vai ficar 4 vezes x mais 4y vezes y menos 4 vezes o z. Tá? Então, assim a gente distribui a multiplicação. Quantos termos tiver lá dentro, a gente sai distribuindo, tá? Outra coisa que a gente tem que ver é que, às vezes, o menos, ele fica na frente de um parêntese, de um colchete, de uma chave, tá? Então, imagina que eu tivesse aquele exemplo mesmo, agora é o menos, que está na frente de um parêntese, de um colchete ou de uma chave. O que esse menos vai fazer? Ele vai ser distribuído também para todo mundo lá dentro, trocando o sinal de todo mundo lá de dentro. Então, se eu tiver um menos na frente de um parêntese, de um colchete, de uma chave, ele vai trocar o sinal de cada um dos termos. Então, ó, eu não vou ter mais essa conta aqui de dentro. Se eu quero eliminar esse parêntese, o que vai acontecer? Eu vou jogar esse menos lá para dentro, trocando o sinal de cada um desses 3 termos. Então, vai ficar quanto? Menos x, menos y, mais z. Então, o menos na frente do parêntese, ele entra como o mais entraria também, ó. Vou fazer essa mesma conta. Só que o mais lá na frente. Só que o mais, ele é a mesma coisa que subir para cima. Eu falar subir, eu subir para cima, dá na mesma, né? Então, mais aqui na frente, eu quero distribuir, ele não vai mudar o sinal de ninguém. Precisa. Ó, mais com mais aqui do x,
continua o próprio mais. Mais com mais aqui do y, continua o próprio mais. Mais com menos, continua o próprio menos. Então, esse mais aqui na frente, quando eu aplico a distributiva, eu só perco o meu tempo. Na realidade, era melhor só eliminar o parêntese, entendeu? Mas o menos não. Ó, menos com mais aqui do x, menos. Menos com mais, menos. E menos com menos fica mais. Então, menos na frente de um parêntese do colchete de uma chave, ele troca o sinal de todo mundo. Vamos fazer um outro exemplo com esse menos aí, ó. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Professor, e se for um colchete? Não tem problema não, ó. Tem 2x mais 5 menos 8y. Como é que ficaria essa distribuição? Como é que ficaria? Eu tenho 3 termos, ó. Esse menos, ele vai se juntar com esses 3 termos. O que o menos faz na realidade? Troca o sinal de todo mundo, porque pelo jogo do sinal ele vai trocar, ó. Menos com esse mais aqui dentro, menos. Isso aqui é um x, tá? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Tá? Então, apesar desse 8 estar multiplicando o y, esse 2 está multiplicando o x, mas ele é um termo só, agrupado, tá? É 2x. Então, troca o sinal aqui, tá? O 5 trocou o sinal dele, e o 8 vezes y, troquei o sinal dele. Deu para entender? Então, a gente tem 2 casos de distributiva. Tem o caso da distributiva lá na multiplicação, que a gente distribui com cada termo que tiver lá dentro do parêntese, do colchete ou da chave. E o menos, que na frente de um parêntese, colchete e chave, o que ele vai fazer? Posso jogar esse menos lá para dentro, trocando o sinal de todo mundo. Então, menos, na frente do parêntese, quiser escrever, cadê? Menos, na frente de um parêntese, de um colchete, ou menos na frente de uma chave, o que ele vai fazer? Trocar o sinal de cada termo. Tá bom? De cada termo que tiver lá. Bora lá. E aí a gente sai dessa questão aí. Pode fazer o print? Pode, que eu vou apagar para ver como é que eu fiz que eu achei essa letra D. Então, o que eu fiz, eu apliquei a distributiva nessa questão, né? Eu mentalmente olhei ali e apliquei a distributiva. Já? Vou apagar. Diga aí, porque quando apaga eu não consigo mais voltar. Professor. Ok? Tá. Certo. Então, vamos aqui, ó. O que a gente tem na realidade? Isso aqui é um vezes, ó. Você está vendo que eu tenho 3 vezes, que dá para eu distribuir aqui dentro desse parêntese? Viu? Então, eu já eliminaria, ó, não quero resolver o parêntese. Não quero resolver, não. Eu sei que dá para resolver. 6 menos 4, 100 menos 4 é 96. Só que nas alternativas ele não resolveu, né? Então, não vou resolver. O que eu vou fazer? Vou aplicar a distributiva. Então, eu vou pegar esse 3 e vou aplicar a distributiva ali para ele. Aí, a minha conta ficou assim, ó. 72 menos, ó, e tem uma chave. Aí, eu vou aplicar essa distributiva. Ficou 3 vezes 100 menos 3 vezes 4. Aí tem o mais 10 aqui fora, não é isso? Ó. Certo? Então, eu tenho um termo que ficou 300, como se fosse um 3x. Outro termo que ficou 3 vezes 4, que é como se fosse um 3y. E eu tenho um outro termo que é o 10, ó. Quem separa os termos é o mais e o menos, ó. Então, eu tenho um termo, 2 termos e 3 termos dentro da chave. Quem é que está aqui na frente da chave? É um vezes? Se fosse um vezes, eu ia pegar o 72 e distribuir multiplicando todo mundo lá dentro. Mas não é um vezes. O que eu tenho aqui na frente dessa chave é um menos. Então, o que eu vou fazer? O que o menos faz? Ele entra trocando o sinal de cada termo, ó. Então, eu peguei esse menos e joguei ele lá para dentro, trocando o sinal dos 3 termos. Então, eu tenho 72.
Aqui era positivo no primeiro, ficou menos 3 vezes 100, tá? Esse segundo termo já tinha menos, troca o sinal, fica mais 3 vezes 4. E esse menos aí na frente, vai trocar o sinal desse último, fica menos 10. Então, era isso que ele queria que eu fizesse. Aplicasse a distributiva da multiplicação, que está na frente ali do parênteses, e aplicasse a distributiva do menos. Então, essa conta, tirando esse parêntese e a chave, foi porque eu fiz a distribuição, tanto do vezes quanto do menos. E aí, onde que aparece isso? Isso aqui é um 10, né? Menos 10. Onde que aparece isso? Ó? Bem na letra D, ó. Depois de Nossa, fazer. professora, eu nunca ia lembrar de fazer isso na hora da prova. Jamais. Mas não foi mais rápido? Com certeza. É. Só basta lembrar e acessar o conteúdo aí que é a distributiva, mas na hora para lembrar que isso é a distributiva, só Jesus na causa. Aí, o que você ia fazer? Não ia lembrar mesmo que isso era questão distributiva só. Você ia fazer o quê? Resolver cada uma e ver o que tinha a mesma resposta. E vai perder um pouquinho de tempo? Vai. Deixa ela por último, faz a sua prova toda. Tendo tempo, vai lá e volta nela. Porque é melhor a gente perder uma questão do que por causa dela perder uma prova toda, né? Porque o comando da questão não dá para saber, é só quando tem esse olhar, eu acredito, mais apurado mesmo, porque primeiro que eu ia fazer e tentar eliminar as outras, mas eu acredito que é muito isso, né? Uma questão muito complexa que a gente pode deixar para o final, ou então, não sei, levar um lembretezinho, quando vem a questões muito assim, fazer a distributiva. Vá ao banheiro, as suas dicas são ótimas. Vai ao banheiro e lembra da distributiva. Mas é só para compartilhar que eu achei bem complexa. Não sei se eu lembraria isso na hora da prova, não. Não, com certeza não. Isso é uma técnica, né? Porque o que eu fiz aqui? O que meu olho bateu na hora que eu perguntei para vocês, como é que vocês fariam? Eu imaginei que vocês iam dizer que eu vou resolver cada uma, né? Mas aí eu bati o olho, vi que na questão ele trouxe uma expressão com parênteses, colchete e chave. Na alternativa, ele trouxe também uma expressão, mas ele só eliminou os parênteses, colchete e chave. Aí eu, como já sabia, eu falei, como é que eu elimino? Eu elimino fazendo a distributiva. E o vezes eu distribuo para dentro, né? Multiplicando com todo mundo, e o menos eu distribuo para dentro, trocando o sinal dos termos. Então é possível colocar uma observação de que quando ele pedir na questão a mesma expressão, sem só os símbolos, é possível pensar que a estratégia para resolver pode ser distributiva. Com certeza, com certeza. Tá. Porque ele deu a expressão no enunciado e deu a mesma expressão nas alternativas, só tirou parênteses, colchete e chave. Então, ele queria que eu só usasse a distributiva. Entendeu? Então, lá na tua prova, você, poxa vida, essa questão aqui vai demorar 10 minutos para eu fazer. Tem uma estratégia, você só não está vendo. Se você vai fazer da forma mais demorada, deixa ela por último. Deixa por último, faz a sua prova toda. Se não der tempo, pelo menos você deixou só ela, não deixou um monte de questão por causa dela, né? Essas que são mais demoradas, deixa por último. Deu tempo, faz. A não ser que seja prova com peso 2, com peso 3. E aí, poxa, se tiver peso 3 nisso aí, tem que fazer, né? Mas se for peso 1, deixa para depois, só faz se der tempo. Beleza, professora. Só essa informação aí do acesso que eu realmente não sabia, que para tirar os símbolos é a distributiva que tem essa alternativa. Acho que é interessante essa informação. Obrigada. Com certeza, de nada. Então, vou lá, vamos prosseguir. Vamos ver o que tem. E olha essa aqui que legal. Essa aqui da FGV. Só volta para o print, professora. Tá, cadê? Ok, obrigada. Ok, de nada. Então, vamos lá. Olha essa aqui da FCC, ó. Sejam x e y números naturais. E o triângulo e o quadrado, símbolos, com os seguintes significados. Então, primeiro, tem que entender o que eu estou lendo. Primeiro, tem que ver onde é que está esse ponto. Então, primeiro, tem que entender o que eu estou lendo. O que ele disse? X e Y são números, tá? Então, imagine aí, pode ser um 2, pode ser um 3, tá? Então, esses X e Y são números, tá? Esse triângulo e esse quadrado são operações, tá? São as operações que eu vou já ler aqui. São símbolos
com os seguintes significados, tá? Então, não é número. Ele diz que são símbolos, com o seguinte significado. Eu vou já ler aqui, eu vou te mostrar que são operações, tá? Operações, como se fosse o mais, o menos, tá? Tá aqui o significado do triângulo. Olha o que ele disse, ó. Número X, com esse símbolo, e um número Y, lembra que X e Y são números, né? Então, quando eu tiver um número aqui na frente, com outro número aqui atrás, e esse símbolo no meio, o que ele vai dizer? Então, número X, triângulo Y, é igual ao maior número dentre X e Y. Vamos entender. Com o X diferente de Y. Então, olha só. Quando aparecer, por exemplo, ó, o X é um número e o Y é um número, certo? Quando aparecer esse triângulo no meio, o que ele vai dizer? Então, eu tenho 3, triângulo, 5. O que ele diz? É igual a quanto? É igual a quanto? É igual ao maior número dentre esse x e o y. Lembra que o x é o da frente e o y é o de trás, tá bom? Pela ordem ali que ele deu, x, triângulo, y, tá? Então, esse 3 vai ser o meu x e esse 5 é o meu exemplo, que é o y, tá? Então, quando aparecer esse triângulo no meio, é igual ao maior dentre o x e o y. Quem é o maior? É o 3 ou é o 5? 5. 5. Tá? Então, essa operação triângulo vai pedir para eu responder só quem é o maior. E a resposta vai ser o maior. Agora, quando tiver o quadrado, olha o que ele disse. X quadrado y é igual ao menor número entre o x e o y. Então, essa mesma conta que eu te dei. Só que se for a operação quadrado no meio, qual que vai ser a minha resposta? Então, o quadrado vai ser o menor dentre eles. Então, vai ser o 3. Então, era isso que eu tinha que entender. Quando aparecer o triângulo, eu vou olhar o da frente e o de trás, e a resposta vai ser o maior. Quando aparecer o quadrado, eu vou olhar o da frente e o de trás, a resposta vai ser o menor. Quando o x e o y forem números diferentes, tá bom? Se acontecer deles serem iguais, ó, se o x e o y forem números iguais, o x triângulo y e o x quadrado y vai ser igual ao x que vai ser igual a y. Vamos pensar? Se eu tivesse com um triângulo, se eu tivesse com um quadrado, ó, só pode fechar o áudio rapidinho, só para não dar quem está com o áudio aberto aí? Aí, obrigada. Olha só. Então, aqui, ó. Se eu tiver o triângulo, a ideia do triângulo é dizer que é o maior, não é? É o maior. A ideia do triângulo é dizer que é o maior. Quem é o maior? Não tem. Então, você repete. É ele mesmo. Ah, a ideia do quadrado é dizer o quê? Que é o menor. A ideia do quadrado é dizer que é o menor. Ah, mas são iguais. E aí? A resposta é ele mesmo. É o que ele está dizendo. Se o x e o y forem números iguais, então a resposta com triângulo, a resposta com quadrado, vai ser o próprio x e vai ser o próprio y. Vai ser tudo igual. Tá? Vai ser o próprio x, vai ser o próprio y. Vai ser o próprio 3 aqui no meu exemplo. Tá? Moral da história e resumindo. Quando aparecer a operação triângulo, você vai responder o quê? Sempre o maior dentre os elementos. Quando aparecer o quadrado, vai ser sempre o menor dentre os elementos. E se forem iguais, a resposta vai ser ele mesmo, o único número que está lá. Tá bom? Era isso que eu tinha que resolver. Aí ele quer que eu faça a conta. Bora lá fazer a conta. Vocês vão fazer o print aí dos exemplos que eu dei? Vou escrever aqui. Sim, só um segundo. Tá, só escrever aqui. Que você tinha que procurar o maior. E aqui você tinha que procurar o menor. Né? Pronto. Que a gente vai resolver agora essa expressão que ele deu. Essa expressão tem parêntese, colchete, chave. Bora resolver cada um. Mas será que tá certo aqui o que eu fiz? Acho que tá. Acho que eu copiei certo a questão. Já, galerinha? Ok. Vamos lá. Vou apagar e vamos tentar resolver essa expressão aí.
Vou copiar aqui em cima a conta. 64 quadrado, parêntese, 68, triângulo, 78, 64, fecha parêntese, fecha o colchete. Aí tem um quadrado, abriu chave, 92, triângulo, colchete, chave, 43, quadrado, 21, fecha. Ai, meu Deus, não deu espaço. 21, bem aqui. 21, tá? Vamos lá. E aí fecha, né? Fecha e fecha a chave também aí. Vamos lá. Primeiro, o que a gente resolve? Primeiro de tudo, quando a gente tem uma expressão, só que as operações não são mais, menos, as operações é triângulo e quadrado. Triângulo responda maior, quadrado responda menor, tá? Quem é que a gente resolve primeiro? Quem é que a gente vai resolver primeiro? Parêntese. Então, a gente vai resolver a conta do parêntese e vai repetir o resto, ó. A gente vai repetir o resto. A gente vai resolver os parênteses. Então, vou repetir o resto, ó. 64 quadrado. Conta desse parêntese, vamos lá? O que a gente tem? Triângulo. Se é o triângulo, a gente tem que olhar o maior. Quem é o maior? Frente e trás. Quem que é o maior? 78 ou 64? 78. Então, a resposta aqui foi 78, tá? Já resolvi o parêntese, já eliminei o parêntese, tá? Repete o resto, ó. Aí abriu a chave, 92, triângulo, colchete. Agora eu vou resolver esse parêntese, tá? Então, aqui é a respostinha desse parêntese. Vou resolver esse parêntese aqui, vou colocar a resposta para cá. Quanto é que dá esse parêntese? É 43 quadrado 21. Lembra que o quadrado você vai responder o menor. 21. Menor. 21. Entre 43 e 21, menor é 21. Aí repete o resto. Triângulo, 21, fecha colchete, fecha parêntese. Ou fecha colchete, fecha chave. Ok? Depois de resolver o parêntese, quem é que a gente resolve na sequência? Colchete? Colchete. Depois do parêntese é o colchete. Então, a gente vem aqui e vai resolver o colchete, tá? Cadê o pontinho? Aqui. Bora resolver o colchete. Tá aqui e esse colchete aqui. Depois que vem a chave. Então, vamos lá. Resolvendo esse colchete, é o quadrado. Quadrado representa o menor. Não. Quem é o menor entre 64 e 78? 64. Então, minha resposta aqui vai ser 64. Repete o resto, ó. Quadrado, chave, 92, triângulo. Agora, vamos resolver aqui, ó. Triângulo. Vamos resolver o colchete, né? O colchete, triângulo. O triângulo é para você marcar o maior. Só que os elementos são iguais. Então, a resposta vai ser ele mesmo. Se os elementos são iguais, a resposta vai ser ele mesmo. Então, já resolvi o colchete, foi embora o colchete, pronto. Agora eu tenho a chave para resolver. Ok, vamos repetir aqui fora. 64, quadrado. Vamos resolver essa chave aí. Vamos resolver essa chave. Tá? Já foi parênteses, colchete, agora a gente resolve essa chave. Então, a gente está numa expressão numérica, ó, tá? Então, agora resolve a chave. E a chave? Quem é que tem aqui dentro? A operação é operação triângulo. Operação triângulo, a resposta é o maior. 92. Entre 92 e 21, a resposta é o 92. Certo? Pronto. Já resolvemos parêntese, colchete, já acabamos de resolver a chave. Agora, o que a gente vai fazer? Resolver a operação que está fora, que é só esse quadradinho aí que a gente vai resolver, tá? É 64, que é o menor, né? É o quadrado, né? O quadrado é o menor. Então, só pegar uma coisinha aqui. Tá. Então, eu só tenho agora essa operação de fora para resolver. Então, essa operação de fora aqui, ó, vai ser o quadrado. E o quadrado é para a gente olhar o menor, tá? Então, o menor entre 64 e 92 vai ser o 64. Pronto, resolvido. Nós usamos a ordem
Primeiro parêntese, depois resolver o colchete, depois resolver a chave e depois que a gente resolver o que está fora. Um de cada vez. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E a única operação que a gente teve era a operação triângulo e quadrado. Lembrando que o triângulo era para responder o maior entre os números e o quadrado era para responder o menor entre os números. Se os números fossem iguais, a resposta ia ser ele mesmo. Então, a resposta final para a gente, quando a gente calculou tudo, deu 64. 64, letra C. Foi difícil a questão? Não, foi até interessante, como que ele jogou só no maior e no menor e foi eliminando, né, os símbolos. Mas eu acho que à primeira vista, quando fosse ler, ia dar muita confusão na hora da prova. A leitura é que é difícil, né? Pessoal, a gente fica por aqui, nessa, né? Porque já são 10 e 10, né? A gente fica por aqui, nossa última questão, e fica mesmo, porque meu despertador já chegou. Tocou aí. Olha aqui. Dá tchau, filha, dá tchau, pessoal, dá. Vamos aí. Beijinho, fofa. Gente, professora, eu queria só uma orientação da aula que foi gravada no feriado. A senhora disponibilizou lá no WhatsApp? Disponibilizei. Deixa eu só fechar a gravação, aí eu tiro as dúvidas. Faça só o print aí, faça um print aí para eu poder tirar da tela. Espera aí. Todos fizeram print? Posso tirar? Foi? Acho que sim. Ninguém falou nada. Vou parar a gravação. Deixa eu ver, coloquei aqui para parar a gravação. Gravando.